Deus abençoe, irmãos. Efésios 4, verso 11, será a nossa leitura. Eu creio que, como sempre, a gente tem que passar por profeta, por apóstolo e também pelo evangelista, pelo pastor, pelo mestre. Vamos meditar um pouquinho, ainda que a minha intenção é falar mais sobre o ministério profético. Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amado Criador, só o Senhor pode falar e o seu povo ouvir, porque há uma agucidade tremenda para, no meio do vozerio que existe hoje, seus filhos captarem sua voz. Como verdadeira mãe que ouve a voz de seu filho e conhece, o grande El Shaddai, ele está ouvindo nossas orações. E nós, como filhos, ouvindo a sua voz, queremos, Senhor, cada momento dar crédito a esta voz e, ao ouvir, sentir o que esta voz faz. Cada vez que ouve-se a voz, houve um movimento. O Senhor operou algo, porque a sua voz é como o rugir de muitas águas. A sua voz é tremenda e o Senhor fala. Não és mudo, tu falas. Seu povo não é surdo, ele ouve. E estamos aqui para ouvir mais um pouco sua voz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu creio no ministério do profeta. O que é um profeta? Pela própria mensagem, nós temos aqui a festa das trombetas. O que é um profeta? Parágrafo 95. Irmão Brana diz: agora, como vemos todos estes exemplos, observe. Agora, estes atos, Malaquias 4, e tudo isso, e Hebreus 13 e 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele permanece para sempre a palavra manifestada. Isto é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta não significa unicamente um vidente, um adivinho. Um profeta significa um revelador da palavra que está escrita
em sua própria vida. Suas próprias obras revelam e vindicam a palavra daquele dia. Como Noé construindo a arca, Moisés ali embaixo, outros mais, a palavra prometida para aquela hora. Então, um profeta não é apenas um adivinho, ele é um revelador da palavra. Porque muitos tomam um profeta apenas por um vidente, um adivinho. E pela evidência você encontra até espíritas, mas quando chega na revelação da palavra, então você não encontra com o povo. Você tem que ver este ministério profético, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3:7. E Deus olhou para os dias de Abraão e diz: eu não posso fazer nada do que vou fazer sem avisar meu servo. Eu vou descer lá, eu vou avisar ele. Vou avisar Abraão do que vai acontecer. Agora, que aconchego teve Abraão com Deus, que afinidade teve Deus com Abraão. Aquilo foi tão tremendo que Deus mesmo foi lá. No tempo de Abraão, Deus mesmo desceu juntamente com Miguel e Gabriel e falou com Abraão. Abraão é a noiva redimida do dia, e a voz de Deus vai exatamente ao encontro de Abraão. Deus se fez carne e foi na tenda de Abraão. Eu creio que nós devemos ser pessoas que saibam recepcionar outras, porque muitos receberam anjos em casa e não sabiam que eram anjos. E a gente passa pelo mesmo engano, o mesmo erro, porque se trata tudo como humano, e aquela hora Deus estava personificado, Deus estava numa carne. E provou tanto que ele estava em carne que ele comeu bolo. Provou tanto que ele estava em carne que ele comeu um churrasco. Ele comeu carne com Abraão, carne assada. Ele comeu carne com Abraão. Então você vai ver que tipo de Deus é Deus. Entende? E o que ele proíbe está proibido. Mas o que ele come, você pode comer. Certo? Depois nós entramos isso também no Novo Testamento e vimos que não existe nenhuma proibição no Novo Testamento sobre comer. Não há nenhuma proibição. Houve a proibição no Velho Testamento, mas no Novo Testamento a única coisa foi abster-se do sangue e da carne sufocada. Quando vai matar um frango, de primeiro as mulheres só catavam lá, já torciam assim, né? E os homens também. Então não se pode comer uma carne desse jeito, que você pega pela cabeça do frango, já dá uma torcida, né? E diz, morreu. Não, tem que sangrar, tem que deixar escorrer o sangue, porque a vida está no sangue. Não se pode comer a carne com a vida. A vida está no sangue. O sangue tem que escorrer. E foi o que Paulo proibiu também. Quer dizer, o Espírito Santo passou para o Novo Testamento esta proibição. Não de comer carne de porco. Não. Até quando apareceu aquele cesto de animais imundos para Pedro, e a voz chegou e disse, Pedro, levanta-te, mata e come. Ele diz, não, Pedro era judeu, eu não vou comer isso não, isso é tudo imundo. Eu não como, na minha boca nunca entrou coisa imunda. Aí a voz tornou a falar com ele e diz, nunca chame de imundo aquilo que eu já santifiquei. A morte de Cristo no Calvário santificou o imundo.
santificou a carne imunda, a carne de porco, que era imunda no Velho Testamento, quando Jesus morreu, santificou. Agora aquilo estava em sombra também ali, porque estava apontando para o gentio que era imundo. E que o evangelho era para ser levado também para o gentio, para a casa de Cornélio, o gentio. Mas se Pedro não tivesse sido advertido por Deus, como ele faria as coisas? Ele estava chamando de imundo. E Deus diz, não chame aquilo de imundo, não chame de imundo que eu já santifiquei. Então, já havia santificado o gentio. Que o gentio pela Bíblia, ele nem nome tem, é gente. Entende? Gente, gentil. E não é como o Israel, que tinha um nome, mas é aquela, o gentio. Vocês não entram na casa da gente, dos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí já dava nome. Mas o gentio é tão imundo que era imundo, era idólatra. E se você olhar lá de trás, de onde nós viemos, depois da queda, depois do dilúvio, você vai ver de onde nós viemos, aí começa a ter alguma raizinha de idolatria dentro das tribos de Israel. E aquelas duas tribos, Dan e Naftali, que foram idólatras, aquelas duas tribos, as tribos idólatras. Dan eu estou certo, a outra estou certo, vocês já lembram? Certo, então vocês me ajudem. As duas tribos idólatras, e por ser idólatras, você sabe que elas não entraram em Apocalipse 7, por causa da idolatria delas. Elas não entraram em Apocalipse 7. José e Levi, que não era atribuído tribos a eles, entraram no lugar. Olha, sempre Deus tem alguém no lugar para colocar no lugar de quem erra. Você sabe aquele que erra, que não tem conserto dentro daquele período de tempo, e sabe quanto tempo ficou sem conserto? Deus diz que riscaria o nome deles de debaixo do céu. E até em Apocalipse 7, eles estavam debaixo do céu. E estavam com o nome riscados de entre as tribos de Israel. Então foi colocado de lado. Eles não entraram ali e José entrou no lugar deles. José e Levi entrou no lugar de Dan e Efraim. Foi maravilhoso, foi. Vocês veem isso daí. Deus sempre lembra dos atos tão bondosos que são praticados como maldosos. E cada um é responsável pelos seus feitos. Mais cedo ou mais tarde. É responsável. Então, quando Deus riscou o nome, porque foi o que Moisés pediu. Para o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do seu livro. Que autoridade, que homem. Ele estava fazendo o papel de Cristo. Não era o homem simples Moisés. Ele estava fazendo um papel de Cristo naquela hora e dizendo, risca o meu nome do seu livro. Ele amava tanto aquele povo desobediente, que é difícil amar gente desobediente, mas Cristo amou. Foi por isso que Moisés amou. Moisés amou porque estava fazendo o papel de Cristo. E Deus falou, sai daí Moisés, que eu vou destruir todo mundo e vou começar de novo, porque Deus pode fazer isso. Eu acabo com tudo e começo de novo. A gente pensa que Deus não pode, Deus só tem a gente, então é isso daí. Aí a gente começa a engrandecer. Deus vai ter que usar eu, porque sou eu. Ele falou que é eu, certo? Então cada um pensa desse jeito. E Deus vai ter que usar eu. Deus já tem outro para colocar no meu lugar, no seu lugar. Quando você fica pensando desse jeito, Deus já tem outro para colocar ali. Nós temos que aprender isso. Moisés tinha segurança, ele estava fazendo o papel de Cristo para poder perdoar nossos pecados. Cristo teve que morrer. Enquanto Moisés diz, olha, risca o meu nome. Deus diz, eu vou riscar o nome de todos quantos pecaram.
forem idólatras, eu riscarei o nome deles debaixo do céu. E é por isso que você não encontra o nome deles aí. Agora, essas duas tribos, disse o irmão Brana, que estas duas tribos estarão na tribulação e serão purificadas na tribulação. Elas serão purificadas na tribulação, porque quando for para o milênio, lá está Dan e Efraim outra vez, no milênio. Ezequiel 48. Ali está Dan e Efraim novamente no milênio. Por quê? Diz o irmão Brana, foram purificados na grande tribulação. Não me pergunte mais nada. Tem coisa que eu não sei responder. Se eu tiver na mensagem, o que está na mensagem que eu lembro, assim, eu vou falando para vocês. Mas outras coisas eu não sei responder. Certo? Porque durante o período, talvez você nem pensou, agora eu começo a mexer. Durante o período de tribulação, as virgens nécias dão a vida e não ressuscitam, senão 1000 anos depois. E por que essas duas tribos vão ressuscitar? Eu, particularmente, vejo isso por causa das duas testemunhas de Apocalipse 11, que estas duas tribos estarão sendo purificadas naquele período. Naquele período será chamado 144 mil, que é 12 mil de cada tribo, mas não será chamado 12 mil de Dan e 12 mil de Naftali. Não será chamado. Por quê? Porque elas estarão passando pela tribulação. Só Deus sabe como. E como estarão no milênio? Bom, se os 144 mil, eles estarão no milênio, juntamente com aquelas almas debaixo do altar. Estarão no milênio, que é a nação que estará servindo a noiva. Que a noiva não vai ter que lavrar a terra, quem vai lavrar são os judeus. O profeta mostra isso. Então, uma coisa tremenda é a gente poder ver o amor de Deus. Deixar eles passar por essa purificação e são salvos. E os gentios? E os gentios idólatras? Tivemos 2000 anos para largar da idolatria. 2000 anos. Mas o gentio sempre está com alguma coisa, algum pedaço de pau nas costas. O gentio sempre tem um pedaço de ouro no pescoço. O gentio sempre encontrou alguma coisa. Ele sempre teve. E esse é o problema. Ele não deu crédito à libertação que Jesus veio trazer para ele. Quando os judeus rejeitaram, Cristo tomou nós, os gentios. O povo reprovado. O povo que não era povo, segundo o profeta Oséias. Foi chamado de povo. Agora, não era povo, foi chamado de povo, mas não era povo, esse era o gentio. Por que foi chamado de povo? Porque agora aceitaram o sangue de Cristo. Durante o período de 7 eras da igreja, Deus deu um nome para eles. Certo? Deus deu um nome. Qual o nome que ele deu para eles durante as eras? Deus escolheu um povo dentre os gentios para o seu nome. Amém? Então agora nós temos o nome de Jesus Cristo. Ele nos escolheu dentre os gentios, dentre os imundos. Ele escolheu um povo para o seu nome. E esse povo que ele escolheu é dali mesmo que ele tira também estes 5 ministérios que temos. 5 ministérios para cumprir. É o quíntuplo de Efésios. Uma hora tem 5, outra hora tem 4. Quando tinha Paulo, tinha 5 ministérios. Quando Paulo morreu, ficou 4 ministérios. Nós vemos que faltou profetas durante todas estas eras. Depois que Paulo dormiu, segunda era, terceira, até a sexta era, não tivemos profeta. Aí Deus levanta um profeta novamente nestes dias finais. Quando o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vai restaurar o quê? Restaurar o período que Roma, como um gafanhoto, como um pulgão, como um besouro, comeu a árvore que era a igreja. Mas Deus veio com o ministério do profeta Elias para restaurar novamente esta árvore noiva. Amém? Este é o ministério do profeta Elias. E aí, olha 5 ministérios em cena outra vez.
Agora, o profeta veio, pregou, revelou, sai de cena. Como esse ministério deve prosseguir? Aí está profetizado em Apocalipse 10, de 8 a 11. Que aquele que come o livrinho, então tem que profetizar a reis, nações e línguas. Amém? Então o ministério profético está sendo carregado por um povo. E quem é esse povo? Está no quíntuplo de Efésios. Então a mensagem do profeta está no apóstolo, está no evangelista, está no pastor e está no mestre. Agora, a mensagem do profeta. Se nós não tivermos a mensagem do profeta, nós não podemos ter a perfeição ministerial. A igreja noiva que vai ser raptada, a esposa de Cristo, ela tem a perfeição ministerial. Os ofícios estão nela. Em todo o mundo. Não é questão de ter num lugar, outro lugar não ter. Em todo o mundo, então vai ter apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. No mundo inteiro. O profeta partiu. Então o ministério profético tem que estar refletido no ministério da Igreja de Deus na terra. Ela tem que mostrar que esse ministério profético está nela. Ela carrega a mesma mensagem. Amém? Você carrega esta mensagem. Você não é o profeta, mas a mensagem profética está em você. É isso que Deus quer que vejamos. Por quê? Deus quer o aperfeiçoamento dos santos, não o aperfeiçoamento dos imundos. O dos imundos, Deus quer que ele seja santo primeiro. Aí depois que é santo, aí Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. A coisa vem gradativamente, gente. Você sai do mundo, você está imundo, você está como um copo lá no galinheiro. Mas você foi pego pela mensagem de Deus. E essa mensagem te limpa, te santifica. Então essa mensagem te faz santo. Mas você tem que prosseguir nestes 5 ministérios para poder alcançar a perfeição. Porque o que Deus quer fazer para a obra do ministério, olha bem, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus quer edificar o seu corpo com os 5 ministérios. Amém? Agora eu sei que todos dizem, bom, eu creio no profeta. Eu quero ver se você crê mesmo. Eu quero ver se você crê. Então eu vou acompanhar aqui na mensagem do irmão Branham alguma coisa que deve nos ajudar quando o irmão Branham falava sobre o ser profeta. Parágrafo 58, pondo-nos ao lado de Jesus. Pode ser o final de meu caminho, pode ser a vinda do Senhor, pode ser a mudança do dia, pode ser a vinda do grandioso. Se vai ser outro além do que temos recebido, pode ser isso. Pode ser qualquer dessas coisas. E estou aqui ante a presença de Deus e ante vocês, irmãos, e lhes digo que não sei. Não poderia dizer-lhes, por isso tenho tido que trazê-lo dessa forma. Se eu soubesse, o diria. Eu quero te mostrar que a mudança de dispensação, a mudança de ministério, põe a própria pessoa que tem aquele ministério confusa até que Deus entre em cena com aquele ministério. Porque chega uma hora que ela não sabe o que ela é. Irmão Branham chegou a este momento. Isso daqui foi em 62, pondo-nos ao lado de Jesus, foi em 62. Eu quero mostrar isso porque as pessoas creem no irmão Branham e elas creem no irmão Branham não como profeta, porque elas estão paradas aqui em 62. Só estou lhes trazendo o que tenho podido ver sem conhecer sua interpretação. Estou planejando reuniões sem ter a direção de Deus. Vou porque não posso ficar assentado. Irmão Branham é assim. Eu não tenho nem direção de Deus para ir ali. Mas para mim não ficar sentado em casa, eu saio pregando. Você já pensou bem?
uma situação dessa? Mas ele gostava de ter a direção de Deus. Vai em tal lugar. Aí ele ia, com segurança. Feiticeiro podia estar lá, cortando pena, jogando para cima e trazendo chuva, tempestade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Os feiticeiros cortam pena, também assim. Ó trinitariano, enxerga, pelo amor de Deus. Vocês tomaram a mesma coisa do feiticeiro? O irmão Branham teve que chegar ali e dizer assim: em nome de Jesus Cristo, desapareça esta nuvem escura. E no momento, o sol raiou outra vez. Mas os feiticeiros tinham ido na frente. Agora aqui o irmão Branham está dizendo: eu estou planejando reuniões sem ter a direção de Deus. Por quê? Porque eu não posso ficar assentado, ficar em casa parado. Me agrada ir aos bosques, tanto como a qualquer um. Se estou equivocado nisso, que Deus me perdoe. Mas ele queria sair pregando. Ele queria divertir as pessoas. 59, pondo-nos ao lado de Jesus. Há 3 coisas que podem me suceder. Olha como ele ficou naquela transição de etapa ministerial, de evangelista para profeta. Como ele ficou? Há 3 coisas que podem me suceder. Ou é o fim do meu caminho, e a introdução do outro. Aí eles pegam isso daqui e dizem: então tem que vir o 8º. Oh, espera um pouquinho, espera lá. Eu tenho-lhe feito caminho para que ele se faça encarregado, porque recorde, o que vier a pregar estará na palavra, restaurando sua fé dos filhos, a fé dos pais. Agora, eu tenho que entrar nisso daqui para mostrar mais uma vez para vocês, mesmo que é repetindo, mas eu quero mostrar que o ministério de Elias tem que fazer isso. E quando ele faz isso, é porque os trovões foram revelados. Se ele não tiver os trovões revelados, não há nenhuma conversão para nenhum de nós. Aí o irmão Branham diz assim: ó, pode ser o fim do meu caminho, pode que ele esteja mudando o meu ministério de novo ao evangelismo para o exterior. O irmão Branham sempre pensava nisso. Ele não pensava num profeta, mas agora ele diz: ou pode ser que ele não me voltará a chamar como evangelista e me queira levar ao deserto para ungir-me e enviar-me como o prometido. E ele diz assim: eu creio. Você crê? Então diga: eu creio. Eu creio no ministério profético de William Branham. Amém. Amém? Eu creio. Irmão Branham, naquela transição de ministério, de etapa de ministério, saindo de evangelista para profeta, ele diz: oh, eu não sei nem se é que é o fim do meu caminho, se eu vou morrer, alguma coisa vai acontecer aqui comigo. Outro vai entrar e vai prosseguir, mas ele tem que pregar essa palavra, esse outro que chegar. Quer dizer, não pode tomar glória para ele. Agora chega um que diz o 8º e diz que aquela manifestação dos dias de Elohim, que é no 8º. E eu estou lendo as mensagens, faz 30 anos eu vejo só no 7º, que é o último. Como que pode ser no outro? Então ele diz aqui: ou ele me chamará ao deserto e me ungirá como o prometido. O prometido é o profeta Elias. O prometido é o 7º anjo. O prometido é o filho do homem. Como o prometido. Pode ser qualquer dessas coisas. Não posso continuar na forma que até hoje tenho caminhado, porque as pessoas têm crido em mim. Tenho que dizer isto. O digo ante os homens. As pessoas me têm cognominado muitas vezes de profeta. Eu nunca me tenho considerado isso. Não, senhor. E não o estou dizendo para fazer-me humilde. O digo para ser-lhes verdadeiro. Você crê nisso também? Ele diz aqui que ele não estava falando que não era profeta só para ser humilde. Eu estou dizendo isso para ser-lhes verdadeiro. Não me considero profeta do Senhor. Não tenho tido essa honra. E Deus gosta de uns homens desses. Quando diz você, não tenho tido essa honra, e Deus, então é você mesmo que eu quero. É você mesmo. Dali para frente, irmãos,
nós vamos ver que Deus usou o irmão Branham como profeta. Parágrafo 67, pondo-nos ao lado de Jesus. Agora, como tenho feito o trabalho de evangelista, e eis aqui minha súplica, se isso apraz a Deus, e eu tenho feito bem o trabalho, confiando que lhe tenha agradado, pedindo-lhe perdão por todos os meus erros, então ele pode estar me chamando do campo evangelístico para ser seu profeta. Ali, que o irmão Branham estava mostrando que Deus poderia estar chamando ele do campo evangelístico para ser profeta. Aí que ia começar o ministério profético, o ministério da revelação. Um profeta não é apenas um adivinho, não é apenas um vidente, é um revelador da palavra prometida de Deus para a sua vida. Amém? E você sabe que isso encaixa com o ministério do irmão Branham. Porque aquilo ali tinha que ser revelado porque tinha uma palavra prometida para a vida de um homem. Para a vida de um homem. Deus estava operando através daquele ministério. Então, se é isto, eu deixarei de evangelizar porque eu tenho estado misturando ambos os ofícios. Ou um ou outro. Por isso tenho tido problemas na plataforma. Nunca tem sido um êxito. Deus o tem usado, porém eu nunca tenho pensado que seja sua perfeita vontade. Tem sido sua vontade permissiva. Ele queria então trazer o ministério profético para o lugar certo e mostrar ao povo que ele estava sendo usado como um evangelista. E aqui ele prossegue falando que era um profeta. Ele diz, um profeta permanece aqui até que se dirija ao hospital, parágrafo 68, pondo-nos ao lado de Jesus. Ou onde quer que seja, com o assim diz o Senhor. O diz e volta ao seu lugar. Não é um evangelista. Não tem reuniões, nem discute as coisas. Ele tem a palavra do Senhor para quem tenha sido chamado. Ou para quem tenha sido enviada. Se é enviado à Casa Branca, ele vai à frente da Casa Branca e é assim diz o Senhor. Diz e volta ao seu lugar. João Batista foi esse tipo. Ele era um profeta. E quando ele, como profeta, ele chegou lá, vamos dizer, como na Casa Branca, ele chegou lá nas barbas de Herodes e disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Vai ver que ele nunca tinha sabido daquela história. Mas Deus falou para ele lá no deserto, que ele não vivia fofocando na cidade, nem telefonando um para o outro. Você sabe o que o rei fez? Sabe com quem que o rei casou? João Batista não vivia telefonando para ninguém. João Batista era profeta. Ele saiu do deserto com a palavra do Senhor. Aquele espaço, parece do tamanho de uma semana, e vai entrando na cidade. Aquele homem que, à vista dos outros, mais esquisito possível. Vestia diferente, comia diferente, e o povo olhava e dizia, lá vem o louco. E ele ia e entrava e dizia, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Foi por isso, por essa palavra, ele perdeu a cabeça. Aquela mulher escutou aquilo naquele dia e já ficou enraivecida. A igreja não gosta de repreensão, não. Deixa eu viver com meu maridinho sossegado aqui. Não deu certo com o Filipe, então eu estou certo com o Herodes. Quem que esse velho louco tem que entrar aqui e querer atrapalhar o meu convívio? Qualquer dia você vai ver, você vai pagar pelo que você pregou. Irmão, e ele pagou mesmo. Pagou. Mas que ele falou a verdade, ele falou. Que ele falou a verdade, ele falou. Ele tinha que falar, era aquilo. Todo pregador podia chegar lá, senhor Herodes, dá um saco de cimento para construir a igreja, um milheiro de tijolo, aleluia. O dia que o senhor voltar aí a candidatar, ou tiver mais alguém por aí que o senhor nomear, pode passar lá para a nossa igreja, e lá nós daremos um lugarzinho no púlpito para o senhor pedir voto. João Batista disse, você vai ver o que eu vou fazer nisso aí. Eu não tenho igreja para você pedir voto, não. Eu já venho aqui para te falar a palavra do Senhor. É assim diz o Senhor. Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Olha, Herodias não gostou nada. Aí no dia da festa
de aniversário da filha da Herodias. A menina dançou bonito e o Herodes ficou babando. Diz, que menina bonita. É como essas igrejas mais novas aí. Que menina bonita. Que dança. Como dança. Ô menina, você pode pedir a metade do reino que eu te dou. Ela foi falar com a mamãe católica. Ela foi falar com a mamãe. Ela foi pedir a bênção para a mamãe. O que achas? O melhor que você faz é pedir a cabeça de um homem. Que isso? Ele falou que vai dar metade do reino para nós, mamãe. Não, metade do reino já é nosso, eu casei com ele. Ele está falando uma coisa que não adianta nada. Ele falou, a metade é minha. A metade do reino me pertence. Eu quero é outra coisa, não quero a metade do reino agora não. Agora eu quero é a cabeça de um louco que entrou um dia no palácio e falou que não era lícito Herodes estar vivendo comigo. Eu quero a cabeça dele. E teve que cumprir a palavra. Um profeta falou assim, diz o Senhor, não temendo a nada. A maioria dos pregadores e das igrejas quer estar bem com o governo para poder pedir dinheiro. Para pedir dinheiro, vamos fazer creche. Jesus nunca diz assim, cada um de vocês vão e faça creche e toma conta dos filhos dos outros para que as mulheres possam andar até. Para que elas possam trabalhar fora de casa e ficar fora, longe de seus maridos. Deus nunca falou isso. Entende? Mas a igreja acha que algo dela é o plano social dela, e ela vai cumprir também com o plano social dela. E ela cumpre. E ajuda. Cuidando de criancinhas. Muito bem, enquanto você cuida de criancinhas, mamãe trabalha, mas você não sabe o que mamãe pode fazer. Não são todas não, vocês não têm que se sentir ofendida não. Se você é uma mulher honesta, continue levando seu filho na creche. Certo? Mas muitas vezes se torna a liberdade aquilo ali. Para ganhar mais, para depois mandar no marido. E depois chegar ao ponto aí. E você quer mandar em casa? Eu ganho mais que você. Cabeça aqui sou eu. Aí ela canta e ele espanta. Porque ela ganha mais do que ele. Hoje tem mais emprego para elas do que para eles. Também todo lugar que você vai tem que ter mulher. Homem talvez não tem carisma, homem é muito grosseiro, e os homens do século XX parece que ficou pior. Ele ficou parecendo uma mulherzinha, tudo torcido, assim, tudo quebrado. Tudo esquisito. E os que têm atitude de homem são rude. Nunca pegam o centro. São tudo rude. O que fazer com os homens desses? Parece que não está servindo para trabalhar em lugar nenhum mais. As firmas têm que chamá-los lá e dar uma lição para eles, como eles devem agir. Hoje está tudo desse jeito, como eles devem agir, porque o ser humano foi ficando tão pervertido que não sabe agir nem quando está trabalhando para os outros, ganhando dinheiro dos outros. Quer mandar até no patrão. Bom, vamos largar de mão de falar isso aí. Mas quando é um profeta, ele chega e corrige. Ele corrige. Você vai ver assim, se você olha em João Batista, eu vejo o jeito que ele entrava na cidade, assim, na minha mente, eu capto tudo assim. Eu vejo ele com aquele cabelo tudo arrepiado, daquele nós fica pentando direitinho, e olha pra lá, como é que vai? Daqui tá meio arrepiado. João Batista chegava lá e vai pelo que o profeta ensina para você ver. Nós não vamos fazer que nem João Batista, que nós não somos João Batista. Não adianta querer fazer como João Batista, e não é João Batista. Tem muita gente que fica sem tomar banho, mas João Batista ficava lá 2 meses, diz o profeta que ficava, então eu posso ficar uma semana. Então vai para você ver. A mulher larga de você, azedume. Mas também está fazendo frio. Então, quer dizer que no frio, coitadinhos. Mas tem água, e tem chuveiro elétrico, ou se não a gás. Ou ferve água, certo? E joga de canecado na cabeça. Tudo bem. Então, tem o tempo de ser usado como tal, como profeta. Aí o irmão Brana diz aqui, por isso, tenho tido problemas na plataforma, porém eu nunca tenho pensado que seja a sua perfeita vontade. Tem sido sua vontade permissiva.
Tem coisa que é vontade permissível, que o irmão Branham estava fazendo, mas ele precisava usufruir desse dom que ia fazer dele um profeta. Ele teria o assim diz o Senhor. E você sabe, o assim diz o Senhor vieram nos selos. Assim diz o Senhor. O profeta diz, ele não brinca com as igrejas, tratando de fazê-las entrar e tomar a palavra. Ele não é evangelista. O profeta não tem que brincar com eles, fazer alguma coisa para eles poderem entrar, ser macio para eles poderem entrar. Não, o profeta tem assim diz o Senhor. Então ele mostrou que a primeira e segunda etapa, como evangelista, é para chamar o povo, trazer o povo. Mas como um profeta, então é aquele revelado que vai chegar ao conhecimento dessa revelação. Amém? Amém. Graças a Deus. Agora, são coisas importantes? São coisas que o profeta viveu e que nós precisamos viver também. Eu vou repetir outro parágrafo aqui que eu li, a união invisível da noiva, 207, porque para ser profeta, irmão, para ser profeta, tem que revelar algo escondido. Para ser profeta, tem que revelar mistérios. Onde tiver mistério, então tem que ter um profeta para revelar mistério. Eu estou falando de um profeta não carismático. O profeta carismático é aquele dom de profecia que tem dentro da igreja. Tem até uma irmã que tem o dom de profecia, tem um irmão com dom de profecia dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com esse ministério de Efésios 4:11. Tem nada a ver. Aí você está lá em 1 Coríntios ainda. É isso que você está vivendo. Em 1 Coríntios, usufruindo do benefício dos dons local, que você vai ter uma profecia. Também não pode dar uma profecia. Meu servo, assim diz o Senhor, eu breve voltarei. Não, pode calar a boca. Isso não é profecia. Isso daí já está na Bíblia. Já está na Bíblia, você não tem que levantar e avisar o povo, meu servo, eu voltarei. Já está escrito aqui, cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Esse é um ato profético do pastor. O pastor, e por isso ele é um profeta, porque ele usa as palavras proféticas e as dá para o povo. Isso que é um pregador, diz o irmão Branco. É um profeta. Agora, ele não é um profeta vidente, o pastor não é um profeta vidente, o pastor não é um profeta que vem revelar a palavra. Não, ele não é isso, certo? Um pastor não é um revelador da palavra. Um pastor tem que pegar a palavra revelada e dar para o povo. É isso. E quando ele dá aquela palavra profética para o povo, então ele é um profeta. Porque ele é um pregador e ele está dando uma palavra profética para o povo. Mas não se mistura esses ofícios. Pastor é pastor, é para arrebanhar pessoas. Tem gente que se arrebanha elas em casa. Você faz culto e tem que arrebanhá-las em casa, porque elas não vêm na igreja. Exceto quando está doente, você está cansado de saber. Se está doente, é bom até avisar, vai um diácono lá para te visitar, orar por você. Isso é muito bom, certo? É muito bom fazer isso daí. Mas eu admiro a fé das pessoas, de cada irmão, de cada irmã deste pequeno tabernáculo, que eles são tão fiéis a Jesus Cristo, eles são tão fiéis que quando eles têm tudo para culpar o pastor, eles não culpam. Alguém diz, é porque eles são atrasados, não é porque eles são revelados. E vocês são muito fuxiquentos, sabe? Tem gente que dá muito problema porque são problemáticos. Já nasceram com o sangue do problema na veia. Esse é o problema. Aquilo ali já está na veia deles. Puxou para o Lampião, é filho do Lampião. Tem irmãos e irmãs que são filhos de Lampião e não de Jesus Cristo. E o que fazem é só discutir e brigar um com o outro. Filho de Lampião. Porque eleito, diz a Bíblia, não persegue eleito. O irmão Branham falou, eleito não persegue eleito. Então o que nós temos que ser? Filho de Jesus Cristo. E é tão difícil ser filho de Jesus Cristo. Bate aqui, bate cá também. Na hora que bate, vai, pá! Eu pensei que você era crente. Eu pedi licença para Jesus Cristo. A maioria dos crentes está assim, eu pedi licença para Jesus Cristo e língua nela, língua nele. Eu pedi licença para Jesus Cristo. Jesus nunca deu licença para ninguém, não. Ele diz, aprendei de mim.
que sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Se alguém pedir para você ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Amém. Dê-lhe a túnica também, eles querem a capa. Diz, dê a túnica também. Não, a túnica eu não dou, não. Eles querem a capa, mas ficam seguros de cá, rasga a capa. Não, não quero dar a capa. Quer dizer, não quero dar o direito. Não, deixa que tem o direito. Quer levar seu direito? Deixa que leva a sua capa e a túnica sua também. Leva tudo. Mas não, quer ter direito, quer ter razão. E a maioria das brigas de marido e mulher, razões. A maioria de discussões entre irmãos são razões. Cada um teve razão e estão discutindo. E o diabo é o pai da razão. Amém. Vou falar sobre o profeta. Eu creio no ministério profético de William Branham. Você crê? Mais uma vez, eu creio no ministério profético de William Branham. Aonde está esse ministério profético? Tenho que encontrar. 207, a união invisível da noiva. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma, sua igreja não funcionaria. Tampouco a pentecostal funcionou em seus dias. Porém, é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que soa estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta, exatamente perfeito. Amém? E aí tem mais parágrafos aqui para o final, que diz, isso daqui, filho, é assim diz o Senhor. Isso daqui não é conversinha frouxa. Isso daqui é assim diz o Senhor. E você tem que tomar isso assim diz o Senhor. Vai na Almas Encarceradas hoje também, que você vai encontrar tudo isso. Muito bem, deixa eu chegar até esse ponto aqui, porque eu quero ainda ler o parágrafo 38 da Era de Laodiceia. Mas, os ungidos dos últimos dias, vamos repetir isso daqui, irmãos? Notem, 373, 374, os ungidos dos últimos dias. O mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, está falando do 7º anjo, do 7º mensageiro, do profeta Elias, do ministério do Filho do Homem. Este anjo, ele diz assim, o mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. Ele principiou na primeira e segunda etapa. A mensagem da terceira etapa também foi principiada quando o profeta pregou. Mas ela tem que ser semeada. Ele diz, mas quando começa a declarar sua mensagem. Declarar a mensagem do 7º anjo não são as mensagens apenas anteriores a 62. A mensagem do 7º anjo, ele provou que ele não era profeta até ali, que se Deus estava chamando ele como profeta, que Deus o levaria para o deserto e depois o traria, como assim diz o Senhor. E ele foi mesmo, ele foi, Deus o levou, ele foi para o monte, ele foi, Deus o pegou lá no monte, arrebatou ele naquela nuvem de 43 quilômetros. A 48 quilômetros de comprimento, Deus arrebatou, irmão Branham, naquela nuvem. Você sabe o que era isso? Isso daí é um ministério profético. Ali ele começou. Dali ele veio, porque foi em 63. A primeira etapa, cura. Segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, abertura da palavra. A revelação dos mistérios. A terceira etapa é a revelação dos mistérios. Não de 6 mistérios, de 7. O 7º é silêncio. O 7º você tem que ver cumprindo no ministério de irmão Branham no dia a dia. Ali estava o 7º selo, ali estava o 7º anjo, ali estavam os 7 trovões, ali estava o profeta Elias, ali estava o ministério do Filho do Homem. Parágrafo 374, os ungidos dos últimos dias. Isso aqui é na mensagem traduzida por Goiânia. Traduzida pelos Estados Unidos é 262. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. Agora vamos ver se ele foi profeta, porque se ele não realizou a terceira etapa, ele não foi profeta. Certo?
Ele não foi, tem muita gente esperando o irmão Brana para a terceira etapa. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos, não de 6. Daqueles 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Vem! Amém? Vem! Você está vendo? Isso daqui é muito bom. Então foi revelado. Eu creio que tudo foi revelado pelo 7º anjo. Agora, o 7º anjo, vamos ver o que está relacionado de Malaquias 4 com Apocalipse 10, 7. A era de Laodiceia, parágrafo 38. Agora, este mensageiro de Malaquias 4, que é o profeta Elias, e Apocalipse 10, 7, que é o que revela os 7 trovões, fará 2 coisas. Ele diz, este mensageiro fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Aí eu tenho que saber como que eu sou convertido de filhos a pais. Eu quero saber como que eu sou convertido. Porque ele converte os corações dos filhos aos pais. Mas o que é que me converte? São todas as mensagens do profeta que me converte? São a primeira e segunda etapa, a pessoa é convertida? Não, gente, primeira e segunda etapa é justificação e santificação. Para o crente também, na mensagem. Primeira e segunda etapa, justificação, santificação, na mensagem. Então, como que eu serei convertido? Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, de Apocalipse 10. Quem é que irmão Branham está dizendo que vai revelar o mistério dos 7 trovões? Ele diz que é o 7º anjo, que é o profeta Elias. Não o 5º, o 4º. Primeiro foi Elias, segundo Eliseu, terceiro João Batista, 4º William Branham. E 5º será mais um profeta que terá os judeus. Mas nós, o último, foi o William Branham, o 4º ministério de Elias. Ele é o 4º de Elias, ele é a segunda manifestação de Filho do Homem. A primeira foi em Cristo, a segunda foi Cristo em William Branham. Para terminar, o ministério. A primeira manifestação como Filho do Homem, Deus em Cristo, pregando para os judeus. A segunda manifestação de Filho do Homem, Cristo no profeta, pregando para os gentios. Revelando o quê? Revelando os selos para o povo que vai no arrebatamento. Amém? Segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Irmão Branham já em 661, que foi pregado às eras, não temos a data aqui, mas exatamente nesse período, ele já sabia que as revelações estavam dentro dos 7 selos. São revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais de Pentecostes. Será exatamente assim. Amém? Então o que converte o nosso coração? Lembra? O que é que converte os nossos corações? Os trovões. Agora o 7º anjo é quem tinha que revelar. E ele diz que são os mistérios contidos nos 7 selos. Não num livro à parte, não uma escrita à parte. Os 7 trovões está dentro dos 7 selos. Todas as revelações dos 7 trovões estão dentro dos 7 selos. Os 7 selos compreendem 63 a 65 que o irmão Branham partiu. Não é apenas dentro de 7 livros, 10 livros dos 7 selos. Vocês têm que saber que a terceira etapa começou ali em 63, 17 de março de 63, começou a pregação. Mas em 28 de fevereiro de 63, já houve uma comissão que o próprio Cristo veio, juntamente com aqueles 7 anjos da eternidade. E o 7º anjo tinha a ver com o irmão Branham.
E eles passaram pelo irmão Brana e arrebataram o irmão Brana no alto do Monte Pôr do Sol, onde estava a nuvem fotografada pelos Estados Unidos, com uma extensão de 48 quilômetros de comprimento por 43, me parece, de largura. Muito grande. Foi visto pelas nações aquilo ali. Foi tremendo o que estava acontecendo. Isso passou por todo o mundo, através da revista Life e outras. Agora, meus irmãos, se o ministério de William Branham não revelou os 7 trovões, então teria que ter outro. Mas aonde estão os 7 trovões? O William Branham diz que está nos 7 selos. Como que eu vou esperar outro? Como que eu poderia esperar, pelo menos nele mesmo, no irmão Branham, se ele diz que esses mistérios, verdades divinamente revelados, são que converterão os corações dos filhos aos pais? Se ele já disse que é assim, foi revelado nos 7 selos, perguntas e respostas, número 4, parágrafo 78. Os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, diz o irmão Branham, o Elias, o 7º anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então está tudo revelado. É isso que converte. Por isso o povo quer ser convertido hoje. Irmãos, o povão da mensagem não é convertido. Eles são justificados e santificados, mas eles não são convertidos. Não são. Porque eles não conseguem pregar, os pastores mesmo, a maioria dos pastores não são convertidos. O que nós vamos fazer? Essa é a verdade. Não são convertidos, porque não conseguem pregar os 7 selos que o Cordeiro saiu do trono, que a era terminou, eles não conseguem pregar. Mas graças a Deus, não porque eu posso pregar, é porque está tão claro que eu não posso ficar sem falar. Está claro aquilo que nós pregamos, que o 7º anjo revelou. Os 7 trovões está dentro dos 7 selos. Não tem nada diferente, misterioso, que as pessoas ficam assim, é um mistério que ninguém sabe. Ninguém sabe porque você ainda não conheceu a revelação dos 7 selos. A hora que você conhecer a revelação dos 7 selos, você saberá que ali dentro soaram 7 trovões que te converte ao coração de Paulo, ao coração dos apóstolos. Amém? Que Deus te ajude. Eu creio que irmão Branham foi o profeta que revelou os 7 trovões. Eu creio nesse ministério profético de William Marion Branham. Amém. Senhor Jesus, nós todos cremos. Muita coisa eu não sei, Senhor, mas pelo menos eu sei crer. Eu quero é crer, não quero arrazoar. Eu quero é crer. Porque quem falou foi o Senhor nos dias da voz do 7º. E já houve 6 mensageiros da igreja. E o 7º foi o irmão Branham. E aí também, Senhor, ele foi o mensageiro de Apocalipse, o anjo de Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele cumpriu aquele ministério. Ele recebeu o livro revelado, aberto, e passou para a igreja. E nós comemos, como João comeu o livrinho, nós também comemos. Estamos comendo todo dia, toda hora, que podemos comer. Ouvir uma mensagem dessa dos selos é comer o livrinho. E depois profetizar para pai, para mãe, para filhos, para marido, para mulher. Profetizar, falar, creia nessa verdade. Isso é Deus conosco. É Deus operando. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Paz, saúde, felicidade, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para vencer. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, de meu Senhor a mim faz.
meus olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre meu ouvido para ouvir toda a verdade que me dás. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, até meu Senhor a mim falar. Abre meu ouvido, dá